Será que a agricultura está acabando com água no mundo? Então, acompanhe esse vídeo que a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo no canal América Rural. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe um like no vídeo e deixe um comentário com a sua opinião. O canal América Rural traz o dia a dia da agricultura americana para os brasileiros e também pessoas de todos os lugares do mundo que acompanham o canal. Porém, às vezes eu gosto de diversificar um pouco e trazer outros assuntos, outros temas um pouco diferentes do dia a dia na agricultura aqui na América do Norte. No vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre a Arábia Saudita, que é um país que fica praticamente no outro lado do mundo em relação ao Brasil. E esse país tentou solucionar o problema da seca. Isso mesmo, eles moram afinal no deserto, com irrigação, transformando a pobre areia do deserto em ricas terras agráveis. Porém, será que isso deu certo, pessoal? Então, o que acontece é que lá no início dos anos 1900, antes mesmo da Arábia Saudita ser considerada um país e ter o governo, toda aquela situação, alguns estudiosos falavam que a Arábia Saudita não poderia suportar mais de 1 milhão de pessoas, que eles estavam chegando no ápice, que eles não conseguiriam produzir alimentos para mais pessoas. Isso lá nos anos 1910, 1918, nessa faixa aí, durante a Primeira Guerra Mundial. Porém, com os anos passaram, novas tecnologias surgiram e a Arábia Saudita começou a investir muito dinheiro em irrigação. Como vocês sabem, ou talvez não, a irrigação por pivô central foi criada por um americano do estado do Colorado, aonde ele desenvolveu essa tecnologia e essa tecnologia brilhou nos olhos do pessoal da Arábia Saudita. Com tecnologias também na perfuração de petróleo, eles conseguiam chegar em uma água, em uma quantidade abundante, utilizando equipamentos de perfuração de petróleo muitas vezes, e eles resolveram utilizar essa água, esse recurso natural para irrigação de lavouras. Isso fez com que a Arábia Saudita passou de um país que importava grande parte do seu alimento, por exemplo, o trigo, para um exportador. Para vocês terem uma ideia, nos anos 90 a Arábia Saudita era um dos principais exportadores de trigo do mundo. Então, a Arábia Saudita aumentou muito sua produção, ela conseguiu servir o mercado interno com alimento e também exportar grande parte dessa produção. Porém, com todo esse crescimento veio um problema. Nos anos 60, a Arábia Saudita tinha em torno de 11 mil quilômetros quadrados de terras agráveis, de lavouras, cobertas por pivôs centrais de irrigação. E nos anos 2006, a Arábia Saudita tinha 35 mil quilômetros quadrados de terras agráveis. Aumentou muito o consumo de água e isso fez com que a Arábia Saudita praticamente drenasse todos os seus aquíferos na agricultura. Foi um crescimento totalmente descontrolado, desplanejado, o que acabou trazendo o que vai gerar uma crise muito grande, uma crise hídrica muito grande novamente na Arábia Saudita nos próximos anos. Nos últimos anos, o governo da Arábia Saudita ele já vem com planejamentos para melhorar, investindo em tecnologias. Inclusive, a quantidade de trigo produzido caiu muito, porque o trigo ele precisa de uma quantidade de água muito superior. A alfafa também era produzida para produzir alimento para o gado, também precisa de uma quantidade muito grande de água para essa produção. Então, aos poucos, os fazendeiros estão migrando para outras culturas onde eles podem utilizar irrigação por gotejamento e outras tecnologias mais avançadas. Como a gente sabe, o pivô ele funciona muito bem, é uma tecnologia excelente, mas no deserto ele tem muita perca, ele tem perca por evaporação e outros fatores também. Tecnologia e desenvolvimento a gente não pode passar despercebido por Israel. Israel foi um país que caminhou no sentido diferente da Arábia Saudita. A Arábia Saudita investiu muito dinheiro proveniente do petróleo para perfurar mais poços e sugar o aquífero que tinha embaixo daquele país. Esse aquífero foi formado por milhares ou talvez até milhões de anos atrás, quando não era deserto naquela região. Então a desertificação
destruiu a terra lá e acabou cobrindo vários rios e lagos antigamente, isso que formou aquíferos, e a Arábia Saudita não se preocupou em fazer um planejamento, em desenvolver tecnologias para não utilizar todo esse recurso em poucos anos. 50 anos é um período de tempo muito curto em relação à história. Israel, diferentemente, já investiu em tecnologias de sementes híbridas, irrigação, dessalinização e várias outras tecnologias para conseguir produzir alimento no seu próprio país. Mas como o assunto desse vídeo não é Israel e a Arábia Saudita, vamos voltar para esse país. A Arábia Saudita fica localizada ao leste do Egito, ao leste do Mar Vermelho. Então todas as chuvas provenientes do Egito, da região do Rio Nilo, elas se movem ao leste, porém a Arábia Saudita tem uma cadeia montanhosa muito grande. E isso faz com que as chuvas elas caiam no lado oeste do país e essa chuva toda escorre diretamente para o Mar Vermelho. Então não é aproveitada, levando em consideração que as terras agráveis desse país ficam no lado leste da cadeia de montanhas. A Arábia Saudita hoje está investindo em tecnologia para mover parte dessas terras agráveis para o lado oeste da cadeia de montanhas e também mover água, fazer reservatórios e levar essa água proveniente das poucas chuvas que eles têm para o lado leste da cadeia de montanhas. No lado leste, a média de chuvas é de menos de 100 milímetros por ano, então se eles conseguirem mover essa água, eles vão conseguir, quem sabe, reativar a produção leiteira, trigo, alfafa e tudo mais que eles cultivavam antigamente. Se isso não acontecer, infelizmente trigo não vai mais ser produzido na Arábia Saudita. Inclusive, está circulando um projeto de lei onde eles vão proibir a produção de trigo no território do país Arábia Saudita. Porém, como é um governo que tem muito dinheiro ainda proveniente do petróleo, a Arábia Saudita ela começou a investir em terras, principalmente na África. A Arábia Saudita comprou muita terra na Argentina e inclusive por parcerias nos Estados Unidos da América. Eu já andei comentando em alguns outros vídeos, porém, pessoal, cidadãos que não são naturalizados americanos não conseguem comprar terras agráveis nos Estados Unidos da América. Um brasileiro não consegue viajar para os Estados Unidos e comprar uma grande área de extensão de terra aqui sem ser naturalizado. Então a Arábia Saudita fez parceria com empresas americanas para produzir trigo e fazer essa exportação diretamente para a Arábia Saudita, para o país deles, principalmente trigo e alfafa para fazer o alimento do gado, principalmente a produção leiteira, que era muito grande nesse país, que era destaque no Oriente Médio por muitos anos. Porém, o governo americano começou a trancar o pé e outros países também, porque você não está apenas produzindo grão e exportando grão para outros países, você está exportando água. Sem água você não produz. Então, de certa forma, a Arábia Saudita não está apenas comprando terra em outros países, mas sim tentando comprar recursos hídricos. A Argentina sofreu muito com isso, teve grandes áreas de terra adquirida por países, e essa também é uma política que outros países do mundo adotam nos dias de hoje, como Emirados Árabes Unidos, China. A gente sabe que a China está tentando comprar terra em todos os lugares do mundo, se for possível. Então, não é apenas a compra de terras, mas sim de recursos hídricos que cada vez estão ficando mais escassos. Porém, com essa escassez de água, novas tecnologias surgem a cada dia. Melhoramentos genéticos, eu creio que são uma das partes mais importantes para produzir alimentos em áreas onde o clima é atípico, onde o clima é mais severo. Por exemplo, aqui no lado oeste da Dakota do Norte, onde eu vivo, onde eu trabalho, é uma região que tem um clima um pouco diferenciado, tem um clima muito mais seco, tem um verão muito quente e um inverno muito frio, que é onde no inverno não se produz nada. Porém, com o melhoramento genético, a gente vê outras culturas chegando aos poucos aqui nessa região, além do trigo, como por exemplo soja e milho. Soja recém está lá no comecinho, porque precisa de muito melhoramento genético para se adaptar à nossa realidade. E por causa do título, muitas pessoas já devem ter deixado vários comentários criticando a agricultura aqui embaixo. Sim, a agricultura precisa de muita água para produzir alimento, mas sem alimento as pessoas não sobrevivem. Existem estudos que dizem que nos próximos 20 anos, em torno de 1,5 bilhões de pessoas vão sofrer mais ainda
com fome, com escassez de alimentos. Então a gente precisa de água, a gente precisa de um uso racional de água para produzir alimentos. Porém, para você que não trabalha na agricultura, para você que não conhece a realidade agrícola, o problema da água não é da agricultura, pessoal. Em países como o Brasil, 45% do esgoto não é tratado. 45% do esgoto corre literalmente das casas para os rios, para todo o sistema hídrico do país. Apenas com essa quantidade de água seria suficiente para irrigar grande parte do Nordeste brasileiro que sofre com seca constantemente. Então o problema, pessoal, não é o uso da água na agricultura, o problema é o uso irracional da água, o problema é quando um país não investe em infraestrutura para coletar esgoto, fazer tratamento de esgoto. Países que sofrem com a falta de água, como Israel, a água passa por um tratamento severo, onde grande parte da água que é utilizada nas residências, ela vai para o sistema de esgoto, é tratado e volta para ser reutilizado em forma de água potável. Então o Brasil precisa investir muito nisso aí, o Brasil precisa melhorar demais, aonde muitas vezes as pessoas falam, o Brasil sim, o Brasil mudou muito nos últimos anos, mas não é por isso que é hora de parar. Tem um caminho longo ainda para seguir para melhorar a qualidade de vida dos habitantes e também melhorar essa relação com a natureza. A gente vê o agro sendo atacado o tempo todo por causa de uso de químicos, por causa de uso irracional da água, porque a gente precisa de tantos litros de água para produzir 1 quilo de carne, mas essa água ela acaba de certa forma voltando para o meio ambiente de uma forma totalmente reciclada. Porém, a água do esgoto que é jogada no rio, que vai para os oceanos, não é reciclado. Problema de coleta de lixo. Então, o Brasil tem vários problemas que precisam ser tratados seriamente antes de vir atacar o agro. E é muito triste que geralmente as pessoas que atacam o agro, elas não têm conhecimento nenhum da área, elas não sabem da nossa realidade e elas apenas falam aquilo que elas enxergam na mídia convencional. Então, por isso, se você gosta desse tipo de assunto, deixa aqui nos comentários dicas de assunto que eu posso trazer para vocês, explicar um pouco melhor para quem não é do agro, para mostrar como funciona e que a gente não é os vilões do mundo, que a gente preserva a natureza. Inclusive, no Brasil, a área de preservação da natureza, a área de preservação das florestas em área particular é muito grande e vocês ficariam assustados de saber quanta área no Brasil é preservada, sendo que essa área está dentro de áreas privadas. Não são áreas do governo, não são nada. Áreas de preservação permanente nas fazendas, nas propriedades rurais. Então, pessoal, tem muita coisa para a gente conhecer. E eu posso trazer esse assunto aqui no YouTube. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse vídeo até aqui. Deixe nos comentários a sua opinião, suas ideias. Críticas construtivas são muito bem aceitas. E eu vejo vocês na próxima. Valeu!